Tudo começa com a Malu sendo levada até o hospital para fazer exames, e vale lembrar que a Malu vinha sentindo fortes dores de cabeças e que algumas delas ela não mencionou a seus pais porque, segundo ela, não queria deixá-los ainda mais preocupados, e ao chegar no hospital o médico informa a eles que eles agora terão que esperar. A Cecília, juntamente com o Patrício, questiona ele dizendo que ela é filha deles e que está com ela em todos os momentos. A Malu então diz que está tudo bem e que se ele e o médico falou que não era para entrar é por algum motivo, mas que vai ficar tudo bem. E então ela é levada e o Patrício e a Cecília ficam ali torcendo por ela. Logo depois, o João Miguel invade o escritório do Eduardo e diz que precisa muito da ajuda dele, e o Eduardo fala que se estiver ao alcance dele, ele fará isso com o maior prazer e pergunta do que ele precisa. O Miguel diz que a Malu vai fazer vários exames no hospital e que ele não sabe qual será e pede que, por favor, ele e o Eduardo descubra isso. E o Eduardo fala que não pode prometer nada porque desde que o Patrício tomou as rédeas da vida da Malu, ele não deixa que nenhum de seus amigos se aproxime dela e diz que não tem nenhum acesso mais com a Malu. O Miguel, furioso, pergunta o que será que tem de errado com esse homem, se referindo ao Patrício, e ainda muito revoltado pergunta como que pode ele prejudicar o bem-estar da própria filha, e ainda fala ao Eduardo que pode sim devolver a visão da Malu, mas que ele, o Patrício, se nega a deixar ele fazer isso. O Eduardo fala que infelizmente o Dr. Patrício não vai querer permitir isso, e o Miguel pergunta por quê, porque ele não entende isso, porque isso não é justo. O Eduardo fala que isso não é justo, e pergunta ao Miguel o que ele pretende fazer, porque o Patrício é muito teimoso e não vai deixar ele se aproximar da Malu. O Miguel fala que tem outra coisa que está deixando ele muito preocupado, que é os desmaios que ela vem tendo e os ataques de tristeza e a depressão. O Eduardo fica assustado e diz que não estava sabendo disso, e o Miguel diz que sim, que isso está acontecendo, e pede muito a Deus que isso não seja o que ele está pensando. O Eduardo fica confuso e preocupado e pede para que ele, o Miguel, explique a ele o que ele acha que a Malu pode ter. O Miguel fala que não é bom repetir, porque também não tem certeza se é isso e que não quer atrair essa doença, porque é uma doença tão ruim que só em pensar lhe dá muito medo. O Eduardo pede para que ele e o Miguel tenham calma, porque esse nervosismo dele faz ele pensar coisas que não são, e o Miguel diz que tomara e que Deus queira que seja assim. O Eduardo diz que até sair os resultados do exame eles não podem afirmar nada, porque às vezes existem algumas dúvidas que é preciso repetir os exames. O Miguel diz que tudo bem e que ele tem que ir agora para assim poder falar com a Ana Bruxa ou a Candelária para ver se elas já sabem alguma coisa da Malu ou para qual hospital levaram ela. Só que o Israel, que estava ali e escutou algumas coisas, ele então entra e diz ao Miguel que não precisa ele perguntar isso a ninguém, porque ele sabe onde que a Malu foi fazer os exames e que é bem perto dali, no Hospital Geral. E logo depois dos exames, a Malu, que está com seus pais, ela diz que está muito cansada e que fez um monte de exames. O Patrício, bem carinhoso com ela, diz que sim e lembra que ainda falta alguns. A Malu pede para que ele não fale isso, e a Cecília pede para que ela, a Malu, não se preocupe e que deixaram ela sair um pouquinho para que assim ela viesse descansar, e que nesse momento eles estão vendo se está tudo em ordem e que em seguida eles vão levar os exames para os médicos que já estão esperando e que logo vão avisar a eles quando eles já podem ir para casa. A Malu diz que tudo bem, e nesse momento o Miguel chega, olha ela de longe, chama de meu amor e diz que tudo o que ele mais quer é ter ela em seus braços para lhe proteger. Nesse momento, a Malu começa a gemer de dor e o Patrício pergunta o que foi, e a Malu diz que não sabe o que é isso que ela está sentindo ali agora. Cecília pergunta o que é e a Malu diz que não sabe, e o Patrício olha de lado e vê o Miguel, e imediatamente ele muda o seu humor e eles ficam se encarando, e o Patrício acena para Cecília,
sobre o Miguel e a Cecília olha. E a Malu percebe algo estranho e pergunta o que aconteceu, porque eles ficaram calados de repente e se o gato comeu a língua deles dois ou o quê? E pede para que eles digam o que aconteceu e que falem logo. Eles então continuam calados e o Patrício dá uma olhada para Cecília e conversa em códigos. E a Malu percebe tudo e fala que sabe muito bem que eles estão conversando em códigos e pergunta novamente o que está acontecendo. Já o Miguel vai se aproximando e Eduardo manda ele esperar para não fazer nenhuma bobagem, por favor. O Miguel diz que acha que vai terminar ficando louco sem poder abraçá-la e sem poder beijá-la e dizer que não tenha medo. Depois ele diz ao Eduardo que está ali para dizer a Malu que ela não tenha medo porque ele está ali para lhe proteger. A Malu, que está muito agoniada, diz que por favor eles digam o que está acontecendo, porque mesmo que ela não veja, ela consegue sentir as coisas em seu coração e pede mais uma vez que eles digam o que está acontecendo. O Patrício diz que não aconteceu nada e por que aconteceria alguma coisa. E a Malu responde que é porque ele está sentindo isso. E a Cecília diz que não, que tudo o que está acontecendo é que ela está sentindo o cansaço de tantos exames que ela tem feito. Depois a Cecília, olha disfarçadamente para o Miguel e acena pedindo para que ele espere. O Eduardo, por sua vez, pede o mesmo, que ele, o Miguel, não faça nada, porque nesse momento o que a Malu está precisando é de tranquilidade e paz, para que assim ela possa esperar os médicos estudar o caso dela. O Miguel diz que não está mais aguentando isso e o Eduardo fala que a dona Cecília já assinou pedindo isso a ele e que também não é conveniente que o Patrício faça um escândalo ali e pede para que ele, o Miguel, se segure, por favor. O Miguel então não conta conversa, manda o Eduardo esperar ali e sai ao encontro da Malu, mas o Patrício, vendo que o Miguel está se aproximando, ele diz a Cecília que seria muito melhor eles irem lá para dentro e que já passou tempo suficiente para que assim eles digam se eles já podem voltar para casa. Eles então levam a Malu e o Miguel chega bem pertinho da sua amada e não fala nada. Cecília acena novamente para ele que ele espere e o Miguel fica ali angustiado sem poder fazer nada e fala que não está aguentando mais e que nem sequer pode ficar separado dela e que também quer operar ela para nunca mais se separar. E já dentro do quarto, a Malu pergunta a Cecília onde que está o papai dela e a Cecília diz que ele está falando com os médicos. A Malu pergunta se ela acha que o papai dela vai demorar muito porque ela quer muito falar com ele caso alguma coisa de ruim aconteça com ela. A Cecília pede para que ela não pense assim porque ela vai ver que vai ficar tudo bem. E a Malu fala que enquanto isso ela vai pedir à mãe dela que se alguma coisa de ruim acontecer com ela, que ela, a Cecília, nunca desampare o filho dela. A Cecília fica aflita com aquela conversa da Malu e a cena nesse momento vai para o Miguel, que está dizendo ao Eduardo que seguiu todos os conselhos que lhe deu e está ali esperando paciente, mas que isso ele não pode fazer mais. Eduardo pede para que ele se acalme e que prometeu fazer de tudo para ajudar ele, então está ali os exames da Malu e entrega ao Miguel. O Miguel fica surpreso e o Eduardo fala que se virou para conseguir essa cópia do laudo médico da Malu e manda que ele leia e que ali não restará dúvida mais, porque esse é o laudo e ele verá o que a Malu tem. Já o Patrício está inquieto no hospital e o Israel chega, chama por ele e o Patrício pergunta se ele já tem os resultados do exame. O Israel fica calado, meio cabisbaixo e o Patrício pergunta o que foi que aconteceu, porque pela cara dele, ele deduz que se trata de alguma coisa muito ruim e manda ele falar logo. O Israel pede para que ele fique calmo e o Patrício fala que não consegue e que diga logo de uma vez o que a Malu tem. E o Israel fala que todos eles ali vão ter que dar muito apoio a Malu porque o que ela tem não é nada bom.
O Miguel chega nesse exato momento e diz que pode deixar, que ele vai dizer tudo o que a Malu tem, e o Patrício fala que ele não se meta. O Miguel diz que se mete sim, porque tudo o que está acontecendo com a esposa dele, a mãe do seu filho, interessa a ele e muito, e dá a pior notícia ao Patrício, que a Malu está correndo o risco de morrer. O Patrício, por sua vez, começa a sentir um princípio de infarto e o Miguel não para e diz que a Malu está muito mal porque ele, o Patrício, é um teimoso. E o Patrício está ali, se lascando todinho, mas o Miguel não para e diz que por ele ser tão rigoroso, soberbo, a Malu está ao ponto de perder a vida.